Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal que aborda temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Aqui tratamos de cidadania, políticas públicas e direitos humanos. A onda de fake news, discursos de ódio, conteúdos ilegais e desinformativos na internet levantaram uma discussão. Qual a responsabilidade das chamadas Big Techs pelos conteúdos publicados em suas plataformas? O projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como o PL da Fake News, que tramita atualmente na Câmara dos Deputados em Brasília, vem levantando no país a discussão de parte desse problema. A proposta traz questões importantes para o mundo digital e real. Quem é responsável pelo conteúdo publicado nas redes sociais? Será a moderação de conteúdo o melhor caminho para essa questão? Mas quem define o que deve ser retirado? Qual o limite entre a liberdade de expressão e a censura? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje com a gente, recebemos o deputado federal Márcio Gerri, a presidente da Comissão do Direito Digital da OAB Maranhão, Edmê Frois, e o coordenador do Laboratório de Convergências de Mídia da Universidade Federal do Maranhão, Márcio Carneiro. Sejam bem-vindos, bem-vinda, obrigado por aceitarem o convite. E eu queria começar fazendo uma pergunta a todos vocês. É importante fazer essa regulação das Big Techs, essa regulação das redes sociais? E se sim, por que é importante? Começando pelo senhor, deputado. Prazer estar aqui com vocês, um abraço aos telespectadores. É importante sim que o Brasil acompanhe o que acontece mundo afora. A gente precisa sempre preservar a livre manifestação do pensamento, mas a gente não pode permitir que pelas plataformas digitais trafeguem conteúdos que incitem o ódio, que sejam adoradores de fake news para muitos fins. Enfim, há conteúdos a serem sim avaliados e há forma de sistemicamente se organizar isso sem que se incida sobre qualquer tipo de censura, sem que se incida sobre qualquer limitação da livre manifestação do pensamento. Esse não é um debate só nosso, nós estamos atrasados nesse debate. Esse PL vem de 2020 e nós temos essa regulamentação feita em outras partes do mundo exatamente porque o avanço da tecnologia, o avanço da sociabilidade, inclusive, vai fazendo com que de tempos em tempos você tenha que dar uma olhada nos marcos legais. E nós temos hoje uma necessidade muito premente no país de a gente conter o discurso de ódio, da intolerância, da utilização de redes sociais para o estímulo a suicídio, a adoção de redes sociais para ataques a escolas, como vimos agora recentemente. Então esse é um debate inquietante que nós temos que enfrentá-lo com muita transparência, com muito sentido de responsabilidade e, claro, sempre preservando a livre manifestação do pensamento, o direito à livre expressão, que isso é fundamental. Não é aceitável qualquer tipo de censura, mas não é aceitável também que as Big Techs, essas indústrias, essas gigantes da tecnologia, possam operar em nosso país, diferentemente do que operam em outros países e regiões do mundo. Então a gente precisa aqui parar esse marco legal, isto é bom para a sociedade, é fundamental para a gente inclusive ter uma utilização muito mais saudável dessas plataformas para o conjunto da sociedade. Edmê, a senhora também é a favor da regulação das Big Techs? A gente já está no momento que a gente precisa estar aqui debatendo sobre esse assunto, né? Porque a gente tem visto que tanto jovens quanto adultos e empresas estão no mundo virtual. E hoje a gente precisa saber como que essa informação está chegando para eles. Como o deputado falou, a gente está acompanhando crimes sendo cometidos nas redes sociais, pessoas sendo incitadas mesmo a praticar crimes, a cometer suicídios, perfis fakes, e a gente fica sem saber, né? A sociedade não tem essa informação completa, de ficar sem saber como que ela responde, como que ela reage.
Então, a gente vem acompanhando esse tema, sabe que já foram feitas várias audiências públicas, mas a gente sabe que o assunto ainda não chegou com profundidade na sociedade, as pessoas não entenderam ainda, tanto que nominaram como PL das fake news, e o nome é Lei da Responsabilidade, né, com transparência e liberdade da internet. Então, são nomes importantes e que se relacionam com a Constituição Federal, que a liberdade de expressão ela é o maior valor que a gente tem. E na hora que há uma violação a um direito de outro, como que vai responder isso? Hoje a gente tem já em ordenamento jurídico legislações que já delimitam, né, que indicam, olha, você tem que entrar com uma ação, você peça pelo Marco Civil da Internet, que a gente tem essa discussão do artigo 19, se ele é constitucional ou não, qual é a responsabilidade, né, dos provedores de internet, porque eles armazenam os conteúdos que são tratados ali. Então, a gente precisa mesmo dar voz para que esse debate seja levado e alcançar o maior número de pessoas, para que a gente possa continuar discutindo esse tema, porque o que a gente precisa é de informação, né? Definir como o PL da censura ou o PL da fake news é uma coisa que vai só piorando esse debate. A gente tem que dar o nome dele mesmo de verdade, que é um nome grande, mas é bonito, né? Que é da liberdade, responsabilidade e transparência, que é isso que a gente deseja para esses provedores. Professor Márcio Carneiro, o senhor é a favor da PL, então, da liberdade, responsabilidade e transparência na internet? Bom, obrigado pelo convite, né? Eu acho que essa é uma das mais importantes discussões, né, públicas no Brasil, né, dos tempos atuais, tá? Eu queria de repente falar com a pessoa que está nos assistindo agora, né, uma coisa mais simples para ela imaginar. Vamos imaginar que de uma hora para outra a gente apagasse toda a legislação do trânsito, né, todas as placas, a fiscalização, todas as leis, e que todo mundo pudesse dirigir do jeito que quisesse, como quisesse, bêbado, na contramão, né? Imagina então um sistema de trânsito desregulamentado, sem normas, tá? Alguém acha em sã consciência que o trânsito em qualquer lugar do mundo ficaria melhor desregulamentado desse jeito, né? Eu estou citando isso só para trazer, vamos dizer assim, uma analogia, porque basicamente o que a gente tem agora, né, é um ambiente, né, com uma influência muito grande na vida das pessoas, né? As plataformas de mídias sociais exercem, né, um poder muito grande. A gente está falando de empresas privadas com ações em bolsa, que têm interesses financeiros muito fortes, e é por isso que elas resistem, né, a mudanças, porque está tudo muito bom para elas, e que atuam hoje no Brasil praticamente do jeito que querem, né, eventualmente até desobedecendo legislação ou uma determinação judicial, né, do jeito que está, né, o gestor pensa se vai responder, se vai atender. Então, é essa questão, e é por isso que eu entendo que a necessidade, né, da regulamentação é fundamental. Claro que, né, acho que uma das confusões que estão nesse debate é justamente assim, essa legislação, essa lei que está sendo discutida agora, ela não é perfeita. Mas nenhuma lei é perfeita, né? Ela está definindo coisas, né, novas, ela tem muito poder. Não, ela trata de coisas que já estão definidas em lei. Por exemplo, né, eu tenho um código que protege crianças e adolescentes. Racismo no Brasil é crime, né? Violência contra a mulher no Brasil é crime. Então, assim, se é crime, né? Então, o que essa lei, uma das coisas, né, que ela traz, né, e que inclusive é pautada em coisas que já funcionam em outros lugares, é essa obrigação de repente, nessas situações específicas, não é em qualquer coisa, né, quando a plataforma é notificada, ela precisa retirar, né? Alguém será que em sã consciência é contra isso, né? Quer dizer, então tem um caso que a justiça já detectou que é racismo, né? Então a justiça manda para a plataforma uma notificação, tem que tirar. E aí a plataforma vai, né? Não tira, porque não tem lei para fazer, né? É desses casos que está se falando, de casos que já estão tipificados, né? Essa lei ela não inventa coisa nova, na realidade ela organiza, né, as coisas que já existem num sistema, no ecossistema de meios, né, onde aparentemente não existe lei nenhuma, entendeu? Então, é fundamental que haja uma regulamentação, nenhuma lei nasce perfeita, né? Muitos aspectos dessa lei vão ser ainda debatidos, né? Ainda no Senado, tem que ser normatizados ainda, né? Regulamentados, né, deputado? Né? Não é assim, ela não define tudo. Agora, esse
passo tem que ser dado, porque se não der, eu nunca fui na Índia, né, em Nova Delhi, mas disseram que lá o trânsito é uma confusão, então a gente não pode mais viver num faroeste, né? Eu acho que daí a importância dessa discussão, né? E de que isso aconteça, que seja um primeiro passo, que vai ser aperfeiçoado, que vai ser discutido. Esse é um processo contínuo, não tem, né? Não existe, qual foi a lei que nasceu perfeita, eterna e que vai, né? Acho que até a Constituição, né? Com o tempo ela vai sendo atualizada. Então, né? Quem fala hoje, né? Você vê que quem fala contra isso, porque a lei não está pronta, ainda não está perfeita, não está... Esse é o discurso de quem quer protelar a discussão, né? Não sei porque aí as agendas, né? Cada um tem a sua, mas eu acho que o mais importante para a sociedade é discutir, começar a regulamentar e evoluir com a regulamentação, né? Em cima do conhecimento, né? Enfim. Nessa semana que a gente está gravando, o PL foi retirado de pauta, né? O PL da responsabilidade, da liberdade, da transparência na internet. É uma sugestão, que né? está sendo conhecido mais como o PL da fake news. Por que ele foi retirado de pauta e que dificuldade está sendo para votá-lo, para aprová-lo? Uma correlação de forças dentro da Câmara, uma campanha absurda feita no espaço digital. Essas indústrias, essas gigantes da internet operaram agressivamente, desrespeitosamente, criminosamente. O presidente Arthur Lira fez uma fala muito contundente. Qualquer lugar do mundo que houvesse a agressividade que teve o Google, a seletividade que teve o Twitter, a propaganda alavancada pelo Spotify. Essas plataformas todas agiram convergentemente para boicotar um debate soberano do país, legítimo. Você pode ser a favor, você pode ser contra. Só para situar o telespectador, foi a campanha de dizer que não, o PL... a campanha contaminou mais o processo. A gente estava construindo esse projeto, ele foi e vem sendo exaustivamente debatido ao longo do tempo. Ele não foi construído ali pelo Alessandro Vieira no Senado, pelo Orlando Silva na Câmara. Ele vem no processo de muitas audiências, de muitos debates. Eventos recentes relacionados à violência nas escolas fizeram com que houvesse uma pressa maior na apreciação deste projeto. Consultas foram feitas, adequações foram realizadas, inclusive a pedido de algumas bancadas específicas, como a bancada evangélica, e mesmo assim, na hora H, com essa ofensiva que teve das plataformas, criou-se um ambiente contaminado e tudo voltou ali para o plenário dessa maneira que o mais racional nos pareceu foi a proposição de puxar ali o debate para que a gente possa retomar esse debate de maneira mais racional e sem essa contaminação que teve de dizer que era, por exemplo, um projeto de lei da censura, o que nunca foi. Né? Até uma semana atrás ninguém dizia o PL da censura. Tinha outras críticas, mas não se falava que era um PL da censura. Foi feita dessa narrativa de que era um PL de censura, teve esse suporte muito agressivo e repito, desrespeitoso com a soberania nacional e com o papel e a soberania do parlamento, feito por essas gigantes da internet. O Google fez isso, foi inclusive acionado pelo sistema de justiça do nosso país, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal, exatamente pelos excessos cometidos. Nós temos que recobrar na linha do que aqui pontuou o professor Márcio Carneiro, que muito pontuou essa questão de maneira muito clara, assim, muito didática até, como é próprio, é um excelente professor que ele é, de modo que essa regulamentação ela é essencial para o nosso país, ela é fundamental e nós temos que despila de preconceitos, despila daquilo que ela não é e retomar aquilo que a senhora coloca aqui ao trazer para o debate a responsabilidade, a liberdade e a transparência. É isso que nós queremos dentro desse ambiente virtual. E é aquilo que também pontuou o professor Márcio Carneiro. Tem muita coisa aqui fora que tem que ser respeitado lá dentro. Eu tenho uma metáfora de uma pessoa, metáfora não, tem um fato real. Na minha querida cidade de Colinas, encontrei uma pessoa a quem fui cumprimentar e a ele eu reclamei. Poxa, você lá no grupo de WhatsApp fala tanta coisa a meu respeito, agressiva, caluniosa, o que é isso? Repare bem, existem dois personagens. Eu sou uma pessoa aqui fora, lá no WhatsApp eu sou uma outra pessoa. É um exagero, mas é um exagero que todos os dias a gente vê dentro desses ambientes. Quer dizer, você cria ali uma realidade paralela, cegamente vai atrás dela, e são debates que nós temos que fazer à luz da contemporaneidade. Nós vivemos de uma sociabilidade midiática, e na sociabilidade midiática não é permitido tudo no espaço virtual. Não é permitido você mentir contra a honra de alguém.
não é permitido você pregar o ódio. Não é desejável que se faça incentivo a suicídio de adolescentes. Não é aceitável de maneira alguma que se faça propagação para atacar escolas. Enfim, é preciso recuperar um ambiente de civilidade que também esteja presente como uma conduta normal, aceitável nesses espaços virtuais. Agora, Edmir, o STF já deu um indicativo após a retirada de pauta dessa questão da Câmara dos Deputados, que deve levar a discussão também através dela, para poder, de alguma forma, fazer, se não tudo aquilo que está previsto no PL, alguma discussão em cima da regulação dessas Big Techs, do poder dessas Big Techs? Sim, como tudo no país vai parar no Poder Judiciário, né? Então, esse vai ser o momento que a gente ouviu, né, viu nas notícias que vai ter uma audiência para que se discuta isso também. Porque a gente tem observado esse tipo de comportamento, porque talvez seja isso que a gente ainda não consegue diferenciar. A pessoa, ela se expõe na rede social, ela é uma extensão da sua personalidade ali, né? Ela não consegue ser duas pessoas, ela é única. Então, ela traz muito do que ela pensa, do que ela acredita, e ela acredita que por trás de um anonimato, de um perfil fake ou de alguma coisa, ela vai poder fazer tudo e propagar violência, discriminação, preconceito e incitar mesmo a prática de alguns crimes acobertada pelo falso anonimato, que essas plataformas sabem onde a gente está através da sua localização, dos dados pessoais que são inseridos para criar um perfil. Então, esse momento é de observar que não está todo mundo anônimo na rede social, né? Por mais que se cria um perfil falso, você precisou de algum dado ali para inserir, você está geolocalizado, mas você usa uma VPN para mascarar a sua localização. Mas você consegue, né? Elas conseguem. O consumidor, que é hipossuficiente, ele não consegue descobrir, mas as Big Techs conseguem. Então, esse debate ele tem que ser amplo e se tiver que chegar ao STF para debater esse assunto, vai chegar, porque esses processos estão passando por lá, né? É um assunto que acaba também sendo não só estadual, municipal, que isso acontece em todo mundo, mas principalmente federal, e a gente precisa resolver essa questão e se tiver que ser no Poder Judiciário, que seja. Porque a gente está vendo pessoas sofrendo e alguém precisa ser responsabilizado com isso, né? Muito obrigado. Terminamos o nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia. No programa de hoje estamos conversando sobre a PL da fake news e a regulação das Big Techs. A gente terminou com o Edmir, eu vou começar esse bloco agora com o professor Márcio Carneiro. A gente tem o Marco Civil da Internet de 2004, né? Tentando fazer uma analogia com aquilo que seria a regulação das mídias tradicionais que a gente tem, de televisão, o sistema de radiodifusão, que é de 1962 e que nunca se fez uma alteração, né, nesses 60 anos. Por que em tão pouco tempo, em 18 anos, considerando que a gente fez essa discussão atrás pelo Marco Civil da Internet, a gente precisa ter novas leis? É a velocidade dessa tecnologia, das mudanças? Sim, o desenvolvimento tecnológico, né, ele tem se acelerado, né, entre as empresas de tecnologia você vê uma corrida por mercados, né, o que está acontecendo hoje, por exemplo, em relação à inteligência artificial, né, é uma corrida eu sempre digo assim, é uma corrida pela permanência na Série A da tecnologia, um campeonato é uma Champions League onde pouquíssimos times jogam, né? Todo mundo conhece, Google, Amazon, Facebook, que é a atual Meta, né? Então, assim, existe uma concorrência até então, né, bem tranquila, vamos dizer assim, estava todo mundo no seu território, com essa aceleração, por exemplo, do lançamento do ChatGPT, não sei se você que está assistindo, né? É só dar uma olhada, toda semana sai matéria sobre ChatGPT, já saiu no Fantástico, já saiu em vários lugares. Então, assim, essa busca pela permanência, vamos dizer assim, com essa hegemonia, né, dessas grandes empresas, ela gera, claro, a aplicação de volumes enormes de recursos em desenvolvimento, né, de novos mercados, de novos produtos. Então, a coisa evolui muito rápido, né? Só para você ter uma ideia, essa plataforma, o ChatGPT, que foi lançado em novembro
né, de 2022, ela bateu todos os recordes de adoção tecnológica, porque em 5 dias ela tinha 1 milhão de usuários. Nenhuma outra plataforma, de todas essas que a gente usa aí, nenhuma delas conseguiu, né, 1 milhão em 5 dias, 100 milhões em 2, 3 meses. Então, para você ver, né, como quando a adoção da tecnologia ela acontece com essa velocidade, né, aí você movimenta os interesses financeiros, você movimenta mercado, né? Então, assim, a tecnologia está evoluindo, comunicação e tecnologia são 2 vetores fundamentais na sociedade contemporânea, né? Você vê, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? É uma guerra que ela não é travada apenas com armas bélicas, né? É uma guerra de narrativas, é uma guerra, né, onde cada um conta a sua... Então isso acontece onde? Nas plataformas de mídias sociais, no ecossistema de meios, né? Então, assim, uma coisa importante é lembrar o seguinte: desinformação ou a tentativa de influenciar a opinião pública é uma coisa muito antiga na história da humanidade. O que a internet fez, o que o ambiente digital fez, foi dar volume, variedade e velocidade para esse processo. Então tudo é muito rápido e tudo eventualmente pode gerar impactos muito grandes, né? Se alguma coisa é publicada, por exemplo, contra o deputado Márcio, né, que recentemente quase, né, pelo que eu entendi, quase foi vítima de uma... pois é, então assim, quer dizer, o impacto disso quando vai para as mídias sociais, né, quer dizer, mesmo depois, você explica, você não sei o quê, mas o dano de uma certa forma já está feito porque o processo é amplo, veloz, né, e aí, quer dizer, o fato de não termos regulação, né, facilita o agravamento de casos como esse, entendeu? Por isso, de novo, a necessidade. Nesse contexto aí é que eu queria só pontuar o seguinte, porque esse espaço, essas empresas atuam com seus interesses próprios, naturais, econômicos, ninguém é inocente nesse mas há também outros interesses simbólicos. Nós vivemos no mundo hoje sob uma ocorrência muito complexa da chamada guerra híbrida. Os interesses geopolíticos do planeta, do mundo, eles se resolvem num ambiente que não é só da beligerância, não é só do ambiente bélico, não é só de ter mais armas, é também de ter armas simbólicas. O Brasil passou por ataques cibernéticos que foram avisados por outros serviços secretos do mundo, o Brasil negligenciou, coisas estranhas aconteceram, do mesmo modo que aconteceram, desapareceram e ali era uma ocorrência de um ataque cibernético. Em certo sentido, o que o Google fez quando da votação, na preparação da votação do PL, foi também esse aparato de guerra híbrida, de você fazer ali no espaço da busca, uma busca dirigida, de você colocar numa plataforma de música a repetição de um conteúdo interessado daquela plataforma. Enfim, esse ambiente que o professor Márcio coloca, eu só queria agregar este fator da geopolítica mundial, dessa ocorrência de guerra híbrida, de muitos interesses nas relações comerciais entre os países e nessa dimensão simbólica poderosa de geração de sentido, de criação de sentidos que você tem no ambiente digital, como você tem na vida real, digamos assim, né? Em qualquer ambiente. Mas isso aí é, como disse, uma velocidade gigantesca, mais do que uma instantaneidade, você tem uma imanência, assim, uma ida e volta absolutamente na mesma fração ali de tempo. Então é uma coisa que precisa, até por sua complexidade, por seu poder imenso de regulação. Isso não pode se autorregular, isso não pode se auto-organizar. Nós não podemos ficar à mercê dos gigantes da tecnologia. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso aí, eu estava ali antes da entrevista, lembrando de um professor, colega do professor Márcio, que escreveu um trabalho sobre da Idade Média, a Idade Mídia, a Idade Média. A potencialidade do mundo digital não é para gerar ignorância nem obscurantismo. É para democratizar cada vez mais e fazer com que haja a plenitude das relações humanas, e não o contrário. Então, até por isso também, esse debate que o professor Márcio coloca, é que é preciso a gente também contextualizado, porque ele também puxa para a complexidade que ele tem, que não dá para simplificar de que é uma luta para que haja censura contra essas big techs ou contra os conteúdos das plataformas digitais. Não é esse rigorosamente o debate. E relembro por fim mesmo, assim, que é um debate que
precisa ser cada vez mais aprimorado. A aprovação do PL não esgota esse debate, tanto é que, como já foi aqui referido, o próprio Supremo Tribunal Federal já está debatendo esse assunto também, já deu assim, ensaio de que pode também puxar isso para um debate dentro da esfera do Judiciário Federal. E isso tudo, na verdade, recoloca a importância de nós retomarmos esse debate no Parlamento para que a gente possa ter um marco bem organizado e uma regulação dessas tão poderosas plataformas e veiculação de conteúdos. Um dos pontos até que o STF agora está analisando é quanto à responsabilização, né? Mais especificamente naquilo que seriam os conteúdos ilegais, né? Quando é um atentado ao Estado democrático de direito, a questão do terrorismo, da apologia ao terrorismo, apologia ao racismo, e a defesa, o argumento que as empresas, as Big Techs apresentam é que elas não podem fazer isso porque se fizerem é censura, que é um pouco daquilo que a gente está discutindo. E aí minha pergunta, Admir, a senhora é qual o limite então dessa liberdade de expressão para essa censura? O professor Márcio falava no bloco anterior que aquilo que é o direito real precisa também estar no que é o espaço digital, né? Então, se é crime você fazer apologia ao terrorismo, se é crime você fazer apologia ao racismo, na vida real, deveria ser também no direito digital também, nesse espaço? Isso. É porque assim, quando a gente entra num site, a gente olha lá, tem as políticas do site, os termos de uso. Ali nos termos de uso já é um contrato onde você aceita navegar naquele site dizendo que, excluindo algumas responsabilidades, criando obrigações para você que está acessando o site, para eles mesmos, né, que são ali da plataforma. Então ali você se compromete a não cometer nenhum crime. Ali, tem sites que dizem que você só pode acessar se você for maior de 13 anos, 14, 18, né, dependendo de alguns sites. Então, essas normas, que a gente pode até dizer que além de serem de ordem legal, a gente pode dizer que é uma ordem moral, que está ali já norteando os caminhos, né, um código de conduta, já estão ali nesses termos de uso, né, como a gente costuma ver até, já tem julgados isso em jurisprudência, já debatido em tribunais, que esses termos de uso, às vezes são colacionados nos processos como meio de prova para dizer, olha, aquela pessoa infringiu o termo de uso do site, por isso ela foi banida. Isso acontece muito, por exemplo, também, acho que o professor Márcio, não sei se o nosso deputado aqui conhece, os jogos, os games, onde os adolescentes estão ali jogando, às vezes eles falam palavrão, às vezes eles xingam, né, o colega, ou então praticam alguma situação que é de deslealdade dentro dos games, e eles são excluídos. Existe ação para isso, onde existe deles mesmos, da própria plataforma, onde entram na justiça pedindo que sejam reintegrados no jogo, porque gastou não sei quantos dólares com as ferramentas que tem que comprar para jogar, né? Enfim. Então existe uma moderação já que é possível de ser feita, mas eu acho que ela não alcança pela velocidade como as coisas são feitas, o volume, né? Quando a gente olha as notícias e lá no final tem, por exemplo, uma pessoa que não concorda com aquela notícia, às vezes em blog, às vezes numa notícia mesmo no site, e a pessoa está lá, às vezes ela não se identifica com o seu nome, mas ela criou uma conta ali para ela entrar num site e falar de alguém. Então, quando você vai para a internet, você fala de alguém e você ofende, né, a sua honra, você viola o direito de outra pessoa, então você prova. Agora você vai provar, porque se for contra, por exemplo, a minha pessoa, eu vou atrás, eu vou querer saber quem foi que colocou aquilo lá, por que está falando aquilo. Então, isso é um direito que já está posto, né, que já existe e que já é amplamente verificado. Então, a responsabilidade existe já, é responsabilidade civil, né? Você não pode causar dano a outrem, está lá já no Código Civil. Então, isso, o digital é só uma ferramenta que a gente utiliza. Eu não sei se depois da internet vai ser criada alguma outra coisa, né? Difícil, né, dizer, porque tem até um livro, né? Depois da internet, o que vai ser? Então, assim, é um instrumento que a gente utiliza agora, né? É um Facebook, é uma rede social, a gente já teve Orkut, já teve as redes sociais antigas, e cada hora vai evoluindo uma. Então, eu acho que é a pessoa que ela tem também que saber que o que ela coloca ali, ela pode ser responsabilizada, e isso pode chegar ao Poder Judiciário para ser
avaliado, né, pelo juiz, pelo magistrado, né, e também vai ter que provar. E aí a Big Tech, as plataformas, de uma forma geral, como o Marco Civil da Internet, eles têm prazo de guarda, né, de 6 meses, de 1 ano, dependendo de algumas situações, são prazos diferentes. Então, esse artigo 19, que ele está sendo levado para ser julgado se vai ser constitucional ou não, ele fala da responsabilização de quando é notificado, quando você viola, né, conteúdo ilícito, de nudez, de apologia a alguns crimes, então você tem que retirar aquilo, né? Mas algumas plataformas não cumprem, porque elas são muito bem remuneradas e elas aceitam pagar uma multa para deixar aquele conteúdo lá, porque é mais gente indo lá ver, né? Então, quanto mais acesso, então essa questão da monetização pelo conteúdo que não deveria ser um conteúdo lícito, vamos dizer assim, está lá, né? Então ela aceita pagar, tanto que o Facebook, né, que agora é Meta, já foi multado no país, vários países, e ele paga, continua utilizando os dados pessoais da gente, né, porque todo mundo tem uma conta, né? Então ele continua usando do jeito que ele quer, e ele vai ser multado de novo, e ele vai pagar, e vai ser multado de novo, vai pagar, porque ele é muito bem remunerado para isso. Agora, professor Márcio, quando eu participava ali no início do século do fórum de discussão que falava sobre Flamengo, por exemplo, se aparecesse alguém falando sobre o Fluminense, o moderador ia lá e excluía, porque só podia falar sobre Flamengo. Isso com 100, 1.000, 2.000 pessoas só. Como é que a gente faz essa moderação de conteúdo nesse universo que é a internet, nessa escala, nesse volume que a Edmê falou, que o senhor também falou no bloco anterior? A inteligência artificial poderia, por exemplo, ser um caminho para poder identificar esses conteúdos ilícitos, racismo, terrorismo, todos esses que a gente já falou, pedofilia e tantos outros? Bom, não é uma tarefa fácil, tá? Mas se você pensar bem, né, na sua caixa de e-mail existe um algoritmo de inteligência artificial que detecta spam. Você usa isso, né, nem percebe, né, mas aquilo é inteligência artificial, chama-se modelo de detecção, tá? Eu não estou dizendo que detectar um spam é a mesma coisa de detectar fake news, mas assim, pelo volume envolvido, ou seja, é um número muito grande de publicações, iniciativas unicamente manuais de checagem, elas só vão poder ser feitas por amostragem e provavelmente vão ser pouco efetivas, né? Então, assim, eu imagino que isso... Eu acho que, tecnicamente, não é a coisa mais complicada para uma grande empresa de tecnologia que tem 500 engenheiros de software lá trabalhando para eles, né? Se você tem um modelo que detecta spam, né, e ele aprende com exemplos, né, você dá milhares de e-mails para ele e diz, ó, esses aqui não são spam. Dá outros milhares e diz aqui, ó, isso aqui é spam. Ou seja, o humano meio que bota uma tag em cada um deles, o algoritmo processa, detecta padrões e a partir dali o novo e-mail ele vai olhar, isso aqui parece um e ele vai detectar. Então a forma, né, de fazer isso, de treinar um algoritmo, que é a parte de machine learning, aprendizado de máquina, ela já existe e ela é bem antiga, né? Então eu acho que assim, do mesmo jeito que o seu detector de spam pode falhar e eventualmente um e-mail legal vai cair, né? Claro que soluções automatizadas para detectar desinformação, né, fake news não é o termo comum, mas não é um termo ideal, né? Eu acho que podem ser desenvolvidas e melhoradas, mas as empresas talvez não tenham muito interesse. Acho que o que eu quero dizer assim, não é um problema necessariamente técnico, né? Aí, claro, depois que você faz isso num volume maior, aí talvez né, os algoritmos trabalham com margem de acerto, né? Bom, 70% de chance que é fake news, ou que é desinformação, né? Então, se a dúvida for maior, aí você passa para a moderação humana, uma amostra menor, e acho que você cria um processo, né, vamos dizer assim, mais efetivo para detectar. Não vai ser perfeito, mas eu acho que ele pode ser aperfeiçoado, e é assim que toda startup, que toda empresa de tecnologia faz, né? Assim, elas na cultura das startups, das empresas de tecnologia, trabalhar com erro e melhorar as coisas, né? Qualquer software tem a versão 1, 2, 3, 4, então você pode criar um detector de desinformação que hoje vai, sei lá, acertar 60% e você vai desenvolver até chegar num processo onde você tem uma efetividade maior. Isso é plenamente possível. Agora, há interesse disso? Talvez não, né? Acho que o caso... A situação que o deputado Márcio falou, né, é que acho que talvez as pessoas não tenham ficado sabendo disso. Imagina você, né, você vai lá no Google fazer uma busca lá, a receita do bolo de cenoura, ou então assim, como trocar a pastilha de carro. Você vai entrar lá como você entra todo dia. E aí você se depara com uma frase que diz que você não sabe direito quem escreveu, que diz assim, ó, se essa lei passar, a internet vai ficar uma confusão. Quer dizer,
né? E acho que isso demonstra justamente a reação das Big Techs em relação à tentativa de regulamentação, meio que acho que fez cair a máscara, né, dos interesses e do poder que eles podem, né, exercer quando eles querem, né? Ou seja, eu posso influenciar, porque em tese, o próprio Google, se você colocar um anúncio lá na busca, vai aparecer lá, vai aparecer uma indicação de que aquilo é uma publicidade, né? Porque as pessoas falam, não, mas a empresa tem direito a se expressar. Tem, mas ela tem que então sinalizar que aquilo é um conteúdo patrocinado, é um conteúdo, né, de interesse. A outra versão seria assim, não, aquilo que eles publicaram é um link para um editorial, né, da empresa, mas as empresas, o Google, por exemplo, há anos ela diz, não, eu não sou empresa de mídia, eu posso usar conteúdo dos jornalistas aí, né, ou das redações, né, a empresa jornalística ela paga a gasolina, o salário do jornalista e tal, mas assim, como eu sou muito bonzinho, eu pego o conteúdo, faço uma espécie de gato lá no conteúdo e boto lá no Google News para tudo, né, para oferecer de graça para as pessoas, porque o que eu quero, eu não vendo notícia, realmente eu não vendo notícia, eu vendo dados, né, então eu ofereço notícia, eu ofereço entretenimento, eu ofereço coisas para coletar dados sobre as pessoas, né? É bom entender isso, né? Qual é o modelo de negócio, ou seja, como é que essas empresas ganham dinheiro? Elas coletam dados das pessoas, né? E a partir desses dados elas empacotam as pessoas, né, em perfis e elas vendem para os anunciantes, né? O anunciante quer falar com alguém que goste de gastronomia. Então, essas plataformas elas têm, né, muitos dados sobre as pessoas para oferecer um público, vamos dizer assim, segmentado, né, onde a publicidade vai chegar com muita efetividade, né? Então esse modelo, em tese, ele não é ruim, né? Tudo bem. Agora, o problema é eu usar esses dados que eu estou coletando continuamente, né? Continuamente. Essa semana falei num programa de rádio, pode ser que não seja o seu caso, eu espero que não seja, mas existem lares hoje no Brasil, né, onde a plataforma de mídia ela sabe mais, a senhora, o senhor, sabe mais sobre o seu filho do que o pai e do que a mãe, porque o filho está lá em contato e a plataforma ela não descansa, né? É uma coleta automatizada 24/7, então é um Big Brother que eu não sei se você sabe né, que você participa dele, mas o fato é esse, é um monitoramento, né? Se você entrar, o Google sabe por onde você anda, você vai ver seu histórico lá no Google Maps, né? Eu não sei onde é que eu estava há 2 anos atrás, mas o Google sabe, entendeu? E se eu entrar lá, eu vejo, né? Então, assim, é importante entender o poder dessas empresas, né, em relação à vida das pessoas, aos dados das pessoas, né? Então, isso não pode acontecer sem transparência. Acho que essa legislação, é um ponto importante dela, é porque ela reforça uma obrigatoriedade de transparência, né? Ou seja, não é o modelo em si de negócio deles, mas eles têm que avisar o que eles estão fazendo e não pode também fazer de qualquer jeito, né? Acho que isso é importante. Perfeito, excelente. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o último bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo a regulação das redes sociais e o PL da fake news. Deputado, a gente falou nos blocos anteriores que esse não é um debate exclusivo do Brasil, né? Outras nações, outras localidades também têm debatido e regulamentado essa questão das Big Techs. No debate feito nesses últimos anos, inclusive, e agora mais recentemente, não apenas o deputado Orlando Silva Júnior, que é o relator do PL, mas vários grupos de trabalho buscaram fazer o debate à luz do acúmulo que temos feito no Brasil, mas também observando modelagens de outros países. Inclusive, o que é muito curioso, e o professor Márcio pode também trazer informações importantes, como que essas mesmas Big Techs que se insurgem contrariamente a uma regulação no Brasil são tão cordiais com as regulações em outros países, em seus países de origem. Uma visão também meio que neocolonialista digital. Olha como isso é curioso. Então, essa modelo não é uma preocupação, portanto, nacional, isso não é um problema apenas nosso. Nós estamos entrando para avançar nesse tema da regulação até um pouco tardiamente, na análise comparada com outros países. Então é muito boa essa tua pergunta agora, porque situa o nosso telespectador de que não é aqui de repente, um movimento que há de setores da política para estabelecer a censura. Nada disso. O que a gente quer realmente é fazer com que essas Big Techs possam atuar de uma maneira que seja realmente com mais responsabilidade social, com mais responsabilidade com seus conteúdos, com pagamento de direitos autorais
com o pagamento de conteúdo jornalístico, ou seja, de fazer com que a gente tenha no Brasil algo equiparado ao que acontece hoje na União Europeia, no próprio Estados Unidos e em outros países do planeta que já há um certo tempo encontraram uma modelagem para essa regulação, para que não tenham as Big Techs um poder absoluto de operar do jeito que quiserem, sem nenhuma conectividade com as responsabilidades que precisam ter com a sociedade. Edmir, a senhora é presidente, né, da Comissão de Direito Digital da OAB. Como que essas temáticas têm sido discutidas pelos advogados, pela ordem, de uma maneira geral? A OAB, de forma nacional, né, com as suas comissões em cada estado, estão discutindo essas questões e elas procuram dar apoio, né, em consultas, em pareceres, em participar das audiências, né? Então, é muito importante que essa comissão, né, que é de Direito Digital, ela possa também acompanhar, né, aqui no Maranhão, quando tiver esse tipo de debate, as reuniões, e levar esse assunto, promover a discussão, chegar mais perto da sociedade, de outros advogados, né, e de toda a sociedade de forma geral, para que possa entender como é que isso funciona, porque esse projeto de lei, ele traz muitos conceitos, ele traz princípios, objetivos, ele fala de criminalização, ele fala das multas. Então, as pessoas acreditam realmente que daqui a pouco elas não podem mais nem usar a rede social, porque dependendo do jeito que a informação vai sendo passada, você acaba desvirtuando muito o que tem ali daquele contexto, né? Então, a importância da comissão é essa, de trazer mais esse debate para perto mesmo das pessoas, para poder esclarecer todos esses assuntos. E a academia aqui no Maranhão também vem discutindo isso, ainda de uma forma tímida. Como é que o senhor avalia? E queria que o senhor trouxesse também o exemplo da questão das empresas jornalísticas que o senhor citou numa conversa anterior aqui ao próprio programa da Austrália ou Nova Zelândia, né? Que também houve uma regulamentação parecida, mas não como uma lei que tivesse tantos tópicos como o PL que está sendo proposto aqui. Talvez, acho que um dos problemas que eu identifico nessa iniciativa de regulamentação não é a iniciativa em si, porque ela é fundamental, né? Mas talvez, assim, colocar todos os itens numa lei só, claro que vai gerar uma reação maior das empresas, porque na realidade é importante que se diga aqui, o que está em jogo, né, essas empresas, pense bem, essas empresas não estão tão preocupadas assim, né, com o futuro da humanidade, com as coisas boas do mundo. É um jogo que está vamos dizer assim, no final das contas, é um jogo para resistir a um aumento de custos, porque o que essa legislação vai impor para as Big Techs, mais cedo ou mais tarde, é custo, ou seja, vai ter que pagar pelo conteúdo jornalístico, vai ter que contratar gente para fazer moderação, vai ter que gastar dinheiro com desenvolvimento de modelos melhores para detectar desinformação. Então, é um aumento de custo, né? Basicamente isso. Então, a diferença, né? O que é o lucro, né? É a diferença entre o que você ganha e o que você gasta para fazer o que você faz, no caso de uma empresa. Então, se eu aumento o custo, eu diminuo o lucro. E é isso que, né, essas empresas estão em bolsa, elas têm que prestar contas aos acionistas, os interesses, né, principais são esses, tá? Então, assim, toda essa discussão, né, que é censura, que é não sei o quê, ela só ajuda, né, a tumultuar, né? Ela é a própria, vamos dizer assim, o que tem se usado nessa discussão para, vamos dizer assim, para postergar, para atrasar essa discussão, são justamente os processos que a indústria da desinformação usa, né? Vai afetar não sei quem, é censura, não sei o quê. Isso é só confusão, porque no final das contas, o que está se, né, tentando preservar, as empresas querem preservar o nível de lucro que elas têm num ambiente onde está, né, tudo bem, eu não tenho regulação e tal. Em relação ao jornalismo, né, a gente sabe, por exemplo, na Austrália foi feita uma negociação numa lei separada apenas para essa questão, né? No início lá também houve a mesma coisa, o Google vai parar o serviço na Austrália, né? O Facebook não vai ter mais, o cara não vai poder mais postar lá ele lá com a família, comendo sanduíche, não vai acabar isso. Então, assim, choro, mas no final das contas, né, estão lá até hoje, entendeu? Acabaram, né, achando um acordo, né? E, por exemplo, para a indústria do jornalismo, eu acompanho isso, né? Eu acho que é uma indústria que tem sido extremamente penalizada, né, por esse modelo de negócio das empresas, né, de tecnologia. Eu não estou dizendo que, né, é um modelo que funciona, eu não estou discutindo isso, mas assim, o jornalismo profissional, né, ele precisa existir. Né? Ele precisa existir. E enquanto ele ficar muito dependente, né, do Google querer eventualmente dar uma grana, né, num prêmio, num negócio, né,
você está sempre enfraquecendo esse jornalismo, né? E deixando ele, vamos dizer assim, debaixo da asa, né? Então isso para eles é ótimo, né? Porque querendo ou não, quem é que antes deles existirem tinha esse poder de influenciar, né, a opinião pública? A grande mídia, né? A grande mídia, o que é mais curioso, professor, é que durante anos, décadas, negou também uma regulação nova das próprias mídias. Sim. Né? Eu não estou dizendo que a grande mídia, por exemplo, a história dela também é uma história de erros, inclusive de atrasos, né? Porque se eles tivessem percebido a mudança tecnológica, talvez não tivessem, né, nessa situação que estão hoje, né? Se em outros momentos não tivessem sido tão conservadores, né? Ou tão, né, com uma visão tão fechada. Eu já falei isso para o pessoal, né, em palestra nacional e tal. Eu falei, olha, a situação de vocês hoje é muito complicada, porque assim, o modelo de negócio que fragmentou as receitas de vocês, a audiência, ele é muito mais eficiente, ponto. Né? Então assim, mas querendo ou não, você precisa ter um jornalismo profissional, né, que não vai ser perfeito também, a discussão não é essa, tá? Mas assim, esse jornalismo ele precisa existir, né, porque as pessoas, elas publicam coisas, elas viraram, né, meio que repórteres e tal, mas assim, nenhuma delas se sente na obrigação, por exemplo, de verificar alguma coisa, né? Se você quer saber amanhã, se amanhã é feriado, você quer saber se o shopping, o que vai estar aberto lá no shopping, provavelmente você não vai, entre perguntar para o seu primo ou lá no WhatsApp, ou dar uma olhada lá no Google para ver lá uma fonte jornalística para te dizer, ó, isso aqui vai funcionar. Por quê? Porque alguém ligou, alguém apurou, né? Então é esse tipo de coisa que não pode deixar de existir, né? Senão, né, de novo, aí imagina você sair na rua sem saber se a informação que você recebeu, e você recebe de todo lado, se ela é verdadeira ou não, né? Enfim, é muito complexo isso. Então o trabalho jornalístico, né, a profissão e a atividade jornalística, ela nunca foi, na minha opinião, tão necessária nesse momento onde você tem uma grande Babel, né, no ambiente digital, onde todo mundo fala o que quer, onde ninguém, né, fica difícil até descobrir o que é verdade, o que não é. Então, é importante preservar, né, a atividade jornalística, né? Eu sou jornalista, não estou defendendo aqui causa própria, mas eu gosto de saber, né? Tem várias situações no meu dia a dia que eu prefiro olhar uma fonte jornalística, mesmo que eu duvide dela, tá? Mesmo que eu não, tudo bem, mas eu preciso dar uma olhada nisso e comparar com o que eu tenho, né? Só que nesse ambiente, às vezes, você não... Né? Então, é preciso que esse acordo, ele precisa acontecer também, né? Porque não é interessante para ninguém, para a sociedade, também um mundo sem atividade jornalística, sem jornalismo, né? Acho que fica claro também a dificuldade, né? Deputado, o senhor é colega de partido, né, do relator Orlando Silva. Quais são os próximos passos, né? O projeto ele volta a ser colocado em pauta? O senhor acredita que essa semana... O presidente Arthur Lira, enquanto gravamos aqui este programa, dia 5 de maio, o presidente Arthur Lira está em viagem para fora do Brasil. Nós voltará na quinta-feira, então muito provavelmente nesta semana agora não haverá retomada desse debate no plenário da Câmara. Nós vamos nos ocupar de outras pautas, mas esse debate ele retomará. Acho que há uma necessidade que a gente retome esse debate e que a gente marche, caminhe para legislar, para não deixar, neste caso, que o Supremo avoque para si uma decisão que é muito mais legítima, natural, ser do Parlamento brasileiro. Então, o Parlamento não pode abdicar dessa prerrogativa. E eu queria, lembrei de algo agora, porque neste dia 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde levantou o alerta da pandemia, que nós superamos a fase da pandemia do novo coronavírus. E por que eu lembro do novo coronavírus? Da pandemia trágica. Porque lembremos-nos do quanto que fake news foi operada gravemente, tragicamente, criminosamente durante a pandemia. Matando pessoas. Então isso não é, eu lembro disso agora para mostrar assim, a gravidade, a agudeza que esse debate tem no que diz respeito à veiculação de informações. Pessoas morreram por conta de fake news durante a pandemia do novo coronavírus. Então é oportuno que lembremos disso nessa data que, graças a Deus, é levantada esse estado de emergência sanitária mundial pela Organização Mundial da Saúde, que é muito importante. A gente precisa também aprender com esse período tão trágico que nós vivemos. Mas, voltando à sua pergunta, acho que a gente retomará esse debate. Acho que o Congresso Nacional, que neste caso agora a Câmara dos Deputados, não deixará que o debate seja essa decisão transferida para o âmbito do Judiciário no país. Bom, a gente está chegando na reta final. Eu queria conceder 1 minuto para cada um de vocês para fazer as considerações finais, começando com a senhora, Edmê. Eu agradeço o espaço.
eu digo que a Comissão de Direito Digital está à disposição para novos debates, né? E a respeito tanto desse projeto de lei quanto de outros. E eu acho que é importante que a sociedade possa acompanhar, já que a gente está trazendo tantos exemplos, né? O que a gente tem visto na novela Travessia, né? Com as pessoas praticando os crimes através de redes sociais, acabando com as famílias. E isso não é um benefício da novela, né? Isso a gente vê todos os dias. Foi falado aqui a questão dos adolescentes que estavam incitando, né, os massacres nas escolas. E a gente sabe desses casos que acontecem atrás, né, de uma telinha, né, que você passa o dia inteiro com o celular na sua mão, ou também o seu filho ou a sua filha. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para essa discussão, procurar ter um pouco de calma e buscar informação, né, e ponderar entre o que você pensa, entre o que você pode conversar, né, na sua família, e você ter uma mudança talvez de comportamento e prestar atenção de que a rede social ela é uma ferramenta, né, ali, que está ali à sua disposição, mas que ela deve ser utilizada de acordo com a lei, né? Você tem que estar ali usando ela de acordo com a lei, porque caso você viole alguma daquelas práticas, você pode ser penalizado, e isso também vai servir para as empresas, né? Como a gente está vendo aqui agora. É isso, obrigada. Muito obrigado. Professor Márcio Carneiro. Bom, obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Acho que é importante relembrar, né, que a desinformação ela é um problema grave e não é um problema de fácil solução. Ela precisa de um combate, né, em várias frentes, né? Na frente legislativa, na frente do judiciário, na academia, né, fomentando essa discussão, acho que nos veículos de comunicação, né, é um esforço coletivo, né, a tecnologia, ela, como eu falei, ela evoluiu muito rápido, ela vai impactando comportamentos, né, ela vai impactando a vida das pessoas, né, e é importante então que as pessoas procurem sempre quando se depararem com essas discussões, tentar justamente entender o que isso afeta a minha vida, né, será que isso é uma discussão tão distante assim, né, ou como exemplos aqui, né, na pandemia, né, da novela, né, quer dizer, essas coisas não são discussões, né, que não fazem parte da sua vida ou que não afetam você, né? Então acho que é importante você participar e use sempre, acho que o seu juízo, o seu bom senso, né? Porque tentar influenciar as pessoas, como eu falei, é uma iniciativa muito antiga com a internet. Muita gente se especializou em fazer isso, né? E a gente precisa ficar alerta, né, contra esse tipo de iniciativa. Obrigado. Obrigado, professor. Deputado Márcio Gerri. Eu lembro uma frase recorrentemente falada pelo ministro Flávio Dino nos últimos dias, e com ela eu encerro. Nós não podemos aceitar o faroeste digital. Isso aqui não é um território de que tudo pode acontecer, não. Isso aqui não é um território em que se confunda liberdade de expressão, legítima, necessária e imprescindível, com liberdade para cometimento de crimes nesse espaço e sendo protegido nesse espaço pelo cometimento de crimes. Então, não às fake news, não ao faroeste digital, podemos erguer um sistema realmente justo, civilizado, que isso é o melhor para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal no YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.